Hoje eu queria ver com vocês a respeito de um assunto que tem sido motivo de grande debate dentro da nossa denominação, que é a questão da maçonaria. É uma questão antiquíssima e foi causa da primeira divisão na igreja, uma das causas da primeira divisão que aconteceu na nossa denominação no início do século XX, 1902, por aí. A questão maçônica foi levantada porque tinha muitos pastores e presbíteros e membros da igreja que eram maçons, e dentro da igreja se levantou a consciência de que era preciso que a maçonaria e o cristianismo eram incompatíveis uns com os outros, um com o outro. E aí houve uma grande discussão sobre isso. A essa altura estava havendo também discussão a respeito de outras questões, como a presença dos missionários americanos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia um grupo que queria a independência da igreja. E também, por incrível que pareça, o Mackenzie, na época era a escola Mackenzie, ela também estava no meio dessa discussão, como ela deveria ser regida a escola, se o conselho que regia o Mackenzie era para ser feito de nacionais ou de missionários estrangeiros. E a igreja não chegou a uma conclusão. Em 1902, por aí 1906, eu não me lembro bem da data, não tenho certeza, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil se pronunciando contra a maçonaria, se pronunciando contra a presença dos missionários estrangeiros, e fundaram a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Então hoje a IPI existe por conta dessa divisão. E no que diz respeito à maçonaria, na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, que não é a nossa denominação, está escrito que é proibido, que não aceitará como membro quem for parte de qualquer seita secreta, especialmente da maçonaria. A nossa igreja, a IPB, resolveu ficar com os maçons. Só que, à medida que os anos foram passando, voltou outra vez o assunto. Mas a maçonaria tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e tal. E o nosso Supremo Concílio foi adiando o assunto, então chegou a fazer recomendações. Nunca proibiu, mas fez recomendações. Recomenda que os oficiais da igreja não sirvam a maçonaria. Sempre recomendando, nunca tomando uma posição assim mais radical, até o Supremo Concílio do ano passado, quando a igreja resolveu, primeiro, que ela não aceita mais membros que sejam maçons, ou seja, a partir daquela decisão, os conselhos das igrejas, quando forem receber novos membros, geralmente se faz um exame, não é isso? Se faz um questionário. E agora uma das perguntas vai ser: você é membro de alguma seita secreta, de alguma organização secreta, de maçonaria? Se a pessoa disser que então vai ser colocada a escolha para ela. Ou você deixa a maçonaria para ser recebido na igreja, ou então nós não podemos lhe receber. Então a igreja tomou essa decisão. E os pastores e presbíteros que já são maçons? E tem vários, tem muitos dentro da IPB. Então o Supremo Conselho resolveu que quando o presbítero que é maçom terminar o mandato dele, ele só pode ser reeleito se ele largar a maçonaria. Tá? E os pastores, já que não tem mandato para ser pastor, quer dizer, pastor é diferente a situação, eles são encorajados e exortados a sair da maçonaria. Isso provocou uma polêmica muito grande. Inclusive um dos pastores da nossa igreja, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é muito conhecido no nosso meio, um dos grandes pregadores da nossa igreja, está sendo processado na justiça por um maçom, porque escreveu há alguns anos passados material a respeito desse assunto. Eu posso até ser processado também, por esse estudo aqui. E os maçons, alguns ameaçaram entrar na justiça. A coisa está feia, Tem um grupo de pastores e presbíteros que são maçons dentro da nossa igreja, que estão... alguns se converteram, como o caso daquele pastor que eu contei, mas outros estão assim bem chateados com tudo isso. E eu sei que não é um problema, eu não conheço ninguém maçom aqui na igreja de Santo Amaro, certo? Então, mas como é um problema que afeta a nossa denominação, eu entendo que seria interessante trazer algum esclarecimento, aproveitando a nossa classe, já que é uma classe de atualização, discussão desses assuntos.
para que a gente possa compreender. O assunto não é fácil, é um assunto tremendamente discutido. Os maçons dizem que porque a maçonaria é secreta, quem é de fora não sabe o que é que está dentro, como é que acontece. Aí quando a gente diz então diga o que é que acontece para que a gente não faça um julgamento errado, eles dizem, não, nós não podemos dizer que temos juramento de segredo. Diga, então é muito fácil, vocês dizem que nós não podemos falar porque a gente não conhece. Quando a gente pede então para os que conhecem falar, vocês dizem que não podem. Então fica uma situação insustentável, né? Mas existe publicação, né, a respeito disso. Por exemplo aqui, ó, as fontes de informação. Aqui nós vamos fazer uma análise teológica de algumas crenças e práticas da maçonaria. E de onde é que nós tiramos as nossas informações, já que os maçons geralmente não falam. E quando um ex-maçom fala, aí os maçons dizem, o testemunho dele não vale, porque ele saiu da maçonaria exatamente porque é um maçom ruim. Então o testemunho dele não serve. Então, né, onde é que a gente vai pegar informação sobre a maçonaria? Bom, primeiro a gente analisa, eu considerei a própria Bíblia, os símbolos de fé da nossa igreja e as posições de outras denominações presbiterianas sobre o assunto e escritos de membros da maçonaria. E para esse estudo eu consultei o Regulamento Geral do Supremo Conselho do GAL 33 para a República Federativa do Brasil, os Landmarks e Constituição de Anderson, divulgação da Grande Loja de Minas Gerais, Ritual do Aprendiz Maçom, Instruções para o Companheiro Maçom, Regulamento Geral do Supremo Conselho do GAL 33 para a República Federativa do Brasil, Ritualística e Procedimentos Maçônicos, e aí outros documentos que qualquer maçom haveria de reconhecer que são documentos oficiais. Então aí não tem como dizer que a gente está imaginando coisa, né? Que a gente não está imaginando coisa. Também outra coisa que é importante dizer, a maçonaria ela não é uniforme. Você tem as chamadas potências, tem diferentes potências, que equivaleria, em termos do evangelicalismo, às diferentes denominações dentro da maçonaria, né? Então essas potências seguem rituais diferentes às vezes, mas todas elas se apegam ao chamado landmark, seria a Bíblia deles, não é? Que eles têm em comum. Então, esse material, embora ele reflita a diversidade da maçonaria, mas muita coisa tem em comum, e a gente pode fazer quase que um estudo em bloco a respeito desse assunto. Muito bem. Eu também, nessa análise, eu me baseei na posição e nos relatórios que foram produzidos por igrejas antes de nós, porque esse assunto não é um assunto que preocupa só a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas outras igrejas presbiterianas e reformadas e batistas reformados, e às vezes não reformados, eles têm discutido esse assunto até antes de nós, e já tomaram uma posição. Então eu também peguei essas posições e essas análises para a gente ter uma coisa firme. Bom, a posição de outras denominações. Muitas denominações já examinaram o assunto e têm uma posição firmada. Elas levantam muitas preocupações relativas à maçonaria. Algumas dessas denominações concluíram que a maçonaria é totalmente incompatível com a membresia das igrejas. Para vocês terem uma ideia, aqui vamos ver algumas posições tomadas por igrejas irmãs. A Reformed Presbyterian Church, a Igreja Presbiteriana Reformada Assino do Evangelho, baseados em 2 Coríntios 6, 14 e 18, que diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, e outros textos tratando da separação de crentes e incrédulos. Todos os membros dessa denominação foram aconselhados a se separar de qualquer união com sociedades que exigem vinculação por juramento. Então, ela não tomou assim uma decisão, é proibido ser maçom, mas ela aconselhou os membros a se separarem completamente dessas sociedades secretas como maçonaria e outras, por causa que isso exige uma vinculação por juramento. E aí determinou também que as igrejas e os pastores instruíssem os seus membros, que eu acho que é uma coisa que falta muito aqui na nossa igreja, um tipo de estudo aberto como esse, né, a respeito dessa questão, com oportunidade de perguntas e respostas e tudo mais. A discussão acontece muito nos concílios, mas às vezes não chega lá nos membros da igreja. A Igreja Metodista Britânica,
ela falou sobre o comprometimento maçônico como um perigo para qualquer cristão envolvido na maçonaria e aconselhou seus membros a não se tornarem maçom e encorajam aqueles que são a estudar o relatório e reconsiderar sua união àquela organização. Você vê aqui os metodistas nos Estados Unidos, eles também, aliás, na Inglaterra, eles também têm uma posição contrária à maçonaria e recomenda, né, os membros, orienta os membros a que se afastem das práticas maçônicas. A Igreja Cristã Reformada, que é uma igreja de origem holandesa, mas já está nos Estados Unidos há muito tempo, ela afirma em seus relatórios que a maçonaria nega a trindade e a divindade de Cristo, é universalista quanto à sua perspectiva de salvação. A maçonaria nega a expiação vicária de Cristo, ensina a salvação pelas boas obras. A maçonaria vê a Bíblia somente como uma entre muitas fontes de verdade sobre Deus. Vê as raízes da maçonaria na filosofia de Platão, na teologia do gnosticismo, e diz que a maçonaria pede um comprometimento com a religião que não é cristã e é anticristã. E aí ela conclui, portanto, que não se pode ser membro da maçonaria e ao mesmo tempo membro da Igreja de Jesus Cristo. E aí diz que a todos os maçons devem ser-lhes negada a membresia na igreja. E todos os que se unem à maçonaria enquanto membros da igreja devem ser excluídos das igrejas locais se não se retirarem daquela sociedade. Então essa daí tomou uma posição radical, né? Firme, né? Dizendo que quem é membro da maçonaria não pode ser membro da nossa igreja. E se alguém, enquanto membro da igreja, se tornar um maçom, tem que ser colocado para fora. Então é uma igreja que, essa daí, pegou firme. A igreja luterana do Sino do Missouri, depois de estudar a maçonaria, apelou para pastores e leigos e que evitem membresia ou participação em qualquer organização maçônica. E aí vem a recomendação, não é? E diz aqui, ó, que nem a Santa Ceia, nem a membresia da igreja é para ser oferecida a qualquer que, após instrução, se recusa a cortar sua afiliação com a maçonaria. Aqui a posição deles é um pouco mais branda, mas é firme também. Se tem uma pessoa que é maçom, então a pessoa deve ser instruída, orientada na palavra de Deus, os perigos da maçonaria. E se depois disso a pessoa não quiser voluntariamente sair da maçonaria, então eles cortam a pessoa do hall de membros, né? A OPC, que é a Igreja Ortodoxa Presbiteriana, a visão deles está resumida num panfleto chamado Cristo ou a Loja. Para quem não está familiarizado com a linguagem maçônica, loja é o templo maçônico, é onde eles têm as suas reuniões, né? E o cara que transmite as informações de dentro da maçonaria é chamado de goteira. Os maçons são chamados de bodes às vezes, né? Chamados de bodes, porque gostam de se vestir de preto. Não quer dizer nada que eu estou de preto aqui hoje. Chamam-se de irmãos. Às vezes tem sinais secretos, né? Símbolos secretos e linguagem secreta que identificam os maçons. Eu me lembro que uma vez eu fui falar no Rio de Janeiro, numa convenção batista. E eu estava lendo um livro dessa grossura, de um presbiteriano, A Maçonaria e o Evangelho, uma parceria que deu certo. Então esse presbítero, que é maçom, grau 33, ele defende a maçonaria dentro da igreja, né? E eu estava com o livro dele embaixo do braço, e cheguei lá para falar lá nos batistas, e aí um pastor batista chegou, me viu com o livro embaixo do braço, né? E disse, você conhece o autor? Eu disse, conheço, é um amigo meu. Aí ele olhou para mim e disse, sois? Né? Já era a linguagem, né? E minha resposta devia ter sido alguma coisa mais ou menos assim, assim me consideram os meus amigos. É a frasezinha secreta, né? Eu não me lembrava da frase, não. Aí ele viu que eu não era que eu era um profano, né? Como eles chamam os não iniciados, né? São os profanos, né? Ele viu que eu era um profano, aí disfarçou. Mas o sois, né? É a pergunta que se faz. E eles têm o famoso aperto de mão, né? Que nenhum maçom até hoje me diz como é. E outros sinais, a ponto de que eu tenho um amigo que é maçom. Quando a gente entra no ambiente, ele diz e ele se apresenta no ambiente, e ele faz algum tipo de sinal, que aí quem for maçom ali,
ele já vê na hora o tipo de sinal que a pessoa faz, que ele já identifica quem são as pessoas e tudo mais. Não sei quanto isso é verdade. Ele pode ser um goteira, né? Um cara que está transmitindo a goteiragem, a informação de dentro. Bom, aqui a Igreja Presbiteriana, ela declarou a incompatibilidade entre o cristianismo e a loja maçônica, mas não examinou quais seriam as implicações da dupla membresia. Disse que é incompatível, mas não chegou a passar uma norma, né? Dizendo que quem for tem que ser excluído da comunidade. A Igreja Presbiteriana da América, ela recomenda a todos os cristãos que são maçons a que reconsiderem sua afiliação à loja e que abandonem. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a maior denominação evangélica nos Estados Unidos, declara inicialmente que existe incompatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria, listando mais de 10 pontos, dizendo é incompatível aqui, 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 aqui. Só que no final, na conclusão, declara que é uma questão de consciência de cada um ser maçom ou não. Bom, mas se é incompatível, se diz que é incompatível com a Bíblia, como é que deixa para a consciência de cada um resolver se ele vai ser maçom ou não, né? É uma incoerência, não sei se é porque, certamente não é porque são batistas, evidentemente, né? Mas é uma incoerência dos irmãos lá, porque se é incompatível, né? Se é incompatível, vai deixar um cristão viver na incompatibilidade sem fazer nada, né? Não sei. Bom, aí vem terceiro ponto aqui. Eu primeiro falei das fontes, né? Segundo ponto eu falei das posições de outras igrejas sobre a maçonaria. E agora vem a pergunta se existe uma informação confiável sobre a maçonaria. Então, como eu já disse para vocês, uma das objeções mais frequentes feitas pelos membros da maçonaria é que não existe fontes confiáveis. Eles geralmente procuram diminuir o valor das fontes escritas, dizem que o testemunho oral é exatamente gente que saiu de dentro da maçonaria e que não vale. Então eles tentam realmente desautorizar as fontes que são usadas. Isso porque as partes consideradas secretas da maçonaria constituem-se apenas uma pequena proporção das atividades da ordem. Mas as ideias centrais da maçonaria, sua filosofia e história, têm sido alvo de centenas de obras escritas por maçons e antimaçons destinadas ao público em geral e aos maçons em particular, e estas obras podem ser adquiridas inclusive em livrarias maçônicas que são abertas ao grande público. Tá? Então, na verdade, embora eles falem assim que tem muita coisa secreta, mas na verdade não é tanto. Tá? E a filosofia da maçonaria, suas ideias, elas podem ser. O que existe de secreto são alguns rituais, alguns gestos, palavras, frases, sinais de comunicação, identificação, mas no geral o que a maçonaria pensa, isso aí é aberto. Existe bibliotecas maçônicas contendo livros escritos por maçons dos graus mais elevados, como por exemplo em Chicago, a Scottish Rite Library, quer dizer, a livraria do rito escocês, que é uma das potências da maçonaria, o chamado rito escocês, que inclusive é muito chegado à igreja presbiteriana por causa da origem, né? Escócia, né? Andaram juntos durante muito tempo, então, isso aí. Também você tem em Nova York, literatura maçônica, livrarias enormes onde você pode. E aqui no Brasil, você encontra em muitas livrarias também, no sebo, né? Maçom que saiu da maçonaria e vende os livros dele, ou entrega no sebo os livros dele, você pode comprar ou adquirir muita literatura de dentro da maçonaria. Tá, aí também você pode pedir pela internet, né? Como Risardo da Camino, por exemplo. Você pode pedir ali, ó, tem esses livros aqui, ó, Kadosh, O Ápice da Pirâmide, tal da editora Madras, que é uma editora que publica material maçônico. Então, aqui eu estou dando aqui dicas, né, para o pessoal que quer investigar o assunto, né, que pode encontrar esse material. Uma vez foi feita uma pesquisa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Foi feita uma pesquisa pelo John Ankerberg, que é um apresentador de programas, é um entrevistador de uma televisão cristã nos Estados Unidos. Ele mandou uma carta aos grão-mestres de todas as 50 grandes lojas da América, com a pergunta: como líder maçônico oficial, quais os livros e autores que você recomenda como sendo confiáveis com respeito à maçonaria? Para ir pegar o cara pelo pé, né? Porque aí, bom, vocês disseram que estes são confiáveis, né? E aí teve resposta assim, ó. 25 lojas responderam: a Enciclopédia Maçônica do Coyles, Os Construtores de Newton e a Enciclopédia da Maçonaria de Mackay, que são 3 obras clássicas
que representam bem o pensamento maçônico, né? Então, existe informação. Por mais que eles dizem que é secreto, que não pode saber, mas tem informação sim e que pode ser estudada. A conclusão é que há escritores autorizados pela maçonaria e que há uma notável semelhança das ideias expressas por fontes várias. Então, essa cortina de fumaça que às vezes é lançada, ela é apenas para evitar um exame mais profundo. Quarta coisa que eu analisei, aqui não deu certo, aqui embaixo. Quarto lugar, acusações injustas e improcedentes contra a maçonaria. Para ser justo com a maçonaria, eu verifiquei que muitas coisas que são ditas contra a maçonaria, na verdade, não procedem. Parte da ignorância, de preconceito. Então, é justo que a gente limpe o terreno, né? E diga que tem certas coisas que são alegadas contra a maçonaria e que não são verdade. Por exemplo, o fato de ser uma sociedade secreta. Não é que não é verdade, é que não faz sentido. A gente não pode ser contra a maçonaria só porque ela é uma sociedade secreta. Na própria igreja, a reunião do conselho é secreto. Ninguém pode entrar na reunião do conselho, a não ser que o conselho convide. Aliás, é a única reunião dentro da IPB que é secreta. Aliás, eu, como pastor, presidente do conselho, sempre digo aos meus presbíteros, o que está sendo dito aqui não pode ser dito nem para a esposa. Tá? Porque ali nós tratamos da vida das pessoas, tratamos de problemas, às vezes, íntimos da vida das pessoas, problemas que nos chegam. Então imagine se os membros do conselho começarem a conversar para a esposa e a esposa liga para alguém, olha, estou pedindo oração para o Zefinha, que está passando tal. Aí Zefinha, aí Maria já vai ligar para a Joana e dizer, olha, a esposa do prefeito tal está pedindo oração para o Zefinha, daqui a pouco tem uma corrente de oração na igreja para o Zefinha. E o problema dela, a igreja toda já sabe. Então nós temos reunião secreta também. Então não é porque é uma sociedade secreta, porque às vezes o sigilo, não tem nada demais com o sigilo, né? Então nós não vamos usar esse tipo de argumentação. Sou contra a maçonaria porque é uma sociedade secreta. Bom, aí teríamos que ser contra também nossa própria igreja. Também a questão de fazer juramentos. Tem muita gente que diz que é contra a maçonaria porque o maçom, a pessoa para ser iniciada na maçonaria, ela tem que fazer juramento de lealdade, de segredo e uma série de outras coisas. Bom, a nossa confissão de fé, ela fala que existem juramentos que podem ser feitos. Então, o ato de você fazer um voto, empenhar sua palavra, fazer um juramento, que a Bíblia chama de juramento legal, em si não seria problema. Ainda agora, meu filho fez 18 anos, está fazendo 18 anos esse ano. Ele se apresentou ao serviço militar, foi dispensado, e aí teve que ir lá ao quartel para jurar a bandeira. É uma cerimônia que os reservistas, o pessoal que é dispensado, vai lá e jura a bandeira. É um juramento que é exigido pelo nosso país. Eu sei que Testemunho de Jeová não gosta de fazer isso, né? Mas o cristão, porque respeita as autoridades constituídas, faz o juramento de patriotismo. Não tem problema nenhum com isso. Ele não vê dificuldade com isso. Então não é porque tem juramento na maçonaria que nós vamos ser contra ela. Não é por conta disso, né? Não é por conta disso. É claro que se o juramento for por uma coisa ilícita, aí sim, aí já é outra coisa, tá? Mas um juramento de manter segredo sobre isso, aí não deveria haver. Isso aí é improcedente. Também alguns dizem que são contra a maçonaria por causa do caráter frívolo e leviano das cerimônias, rituais e objetos usados. Então, os goteiras, né, o pessoal que foi maçom e que agora revela os segredos, eles dizem que tem umas coisas, eles se vestem de avental, tem toda uma paramentação, tem espada, tem rituais curiosos, né, de atravessar determinadas portas, e tem umas coisas lá que parecem bobagem, né? Como é que gente adulta, grande, já de bigode, barba, barriguda, fazendo aquelas coisas lá, tal, é um negócio estranho, é um negócio bobo de criança, né? Então eles acham que isso aí é bobagem. Bom, esse tipo de crítica é subjetiva, pois o que pode parecer para alguns pode ser revestido de sentido altamente simbólico. Então é um tipo de crítica que eu acho que não vale a pena ser feito. Outros dizem que a maçonaria é machista e elitista. Eles não têm negros, afrodescendentes e mulheres como membros. E de fato não existe, quem acusa a igreja presbiteriana de ser machista porque não tem mulheres pastoras, a maçonaria é pior ainda, não tem mulher maçom.
Não tem maçonaria feminina, a não ser, eu soube que existe alguns casos em que tem maçonaria feminina, mas que geralmente não são reconhecidos, né? Então a mulher não entra na maçonaria. E há também, dizem, preconceito contra isso. Já deve ter havido, porque eu conheço pessoas, eu conheço inclusive um presbítero que é afrodescendente, mas que é maçom. Então, no Brasil, onde a nossa cultura é tão rica, não é? Onde o preconceito, pelo menos, não é tão evidente como em alguns lugares, outros. Então, eu creio, como os mormons, quando começaram, eles diziam que os que não fossem da raça caucasiana, eles eram descendentes de Caim, e você não tinha mormon aqui no Brasil que fosse negro na origem. Mas aí depois o profeta lá teve uma revelação de que Deus mudou a situação e passou a aceitar. Então pensa numa igreja preconceituosa, né, como é o mormonismo também. Então eles acusam disso aí. Bom, no máximo que a gente pode dizer, eu acho que eles são mesmo machistas e racistas, né? Pois não? Judeu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu nunca ouvi nada contra judeu. Nunca ouvi. Agora, eu acho que são machistas e elitistas. Agora, o máximo que a gente pode dizer, tratando eles assim em termos de coerência, é que eles dizem que a maçonaria é uma fraternidade universal. Não é. Se excluir determinadas raças e o gênero feminino, então como é que pode ser uma fraternidade universal? É uma fraternidade machista e elitista, não é? Então essa é uma das críticas que fazem contra a maçonaria. Dizem que é um culto satânico. E isso aqui foi que deu rolo no Supremo Concílio, porque no documento que foi apresentado no Supremo Concílio, o primeiro documento para ser discutido, ele falava das inconsistências da maçonaria, mas não chegava a dizer que a maçonaria era satânica. Tá certo? Ou que era bruxaria. Só que entrou um substitutivo apresentado por um pastor muito eloquente que movimentou o Supremo Concílio todo, o plenário todo, e nesse documento fala que é como a feitiçaria. E aí os maçons ficaram revoltados. Por isso que esse maçom entrou na justiça, né, contra o pastor que propôs isso aí, porque ficou muito pesado. Veja só, alguns consideram a maçonaria como um ritual satânico e que o Gadu ali invocado é na realidade Satanás. Gadu é o deus da maçonaria, mas ele significa o grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Então esse nome, grande arquiteto do universo, ele foi escolhido de tal maneira que as pessoas de qualquer religião podem invocar o Gadu. Porque quer que ele seja Alá, que ele seja o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, ou o Deus hindu, mas toda a divindade é vista como sendo a construtora do universo. Então eles pegaram uma definição muito vaga de Deus, e onde você pode, se você, por exemplo, é cristão e é maçom, você entende que Gadu é o Deus da Bíblia, né? Se você é um muçulmano, você entende que Gadu é Alá. Então eles chamam de Gadu. Só que o pessoal diz que esse Gadu é um demônio, né? Eles dizem que é um falso Deus, é um Deus da maçonaria. Recentemente, eu devia ter trazido essa informação, saiu um relatório a respeito das divindades que existem no Brasil, e pela primeira vez, nesse relatório, apareceu Gadu como sendo uma divindade. Os maçons, naturalmente, não aceitam, porque eles dizem que maçonaria não é religião. É a maior discussão deles, é dizer que a maçonaria não é uma religião. É uma comunhão, é uma fraternidade que tem fins sociais, filantrópicos, mas não é religião. E o pessoal diz, mas como não é religião? Tem um Deus, Gadu, tem um livro que é colocado em cima de um altar e que é lido durante todas as sessões, que é chamado o Livro da Lei. E no caso do Brasil, esse livro da lei é a Bíblia, mas se for maçonaria lá no Islã é o Alcorão. Tem um sistema de salvação, tem rituais, tem juramentos, tem oração, como não é uma religião? Então a grande briga é essa. Os maçons dizem que não é religião, dizem que tem aspectos religiosos, mas não é uma religião.
E aí os inimigos dizem, mas é claro que é uma religião, por isso que é incompatível com o cristianismo. O cristão não pode ter duas religiões, não é? Ou ele é cristão ou ele não é. Não pode orar a Gadu e ao Deus de Jesus Cristo. Então, vai por aí. Sim, isso aqui é interessante, veja só. Eu acho que isso aqui não procede. Está dizendo que ninguém pode ser maçom e crente verdadeiro ao mesmo tempo. Tem gente que diz que os crentes que estão na maçonaria, na verdade eles não são crentes, porque se fossem, eles já teriam saído da maçonaria. Eu não penso assim. Eu acho que podemos ter um crente verdadeiro, que está enganado, porém, está com julgamento sem estar muito correto, e que está na maçonaria. Ele está errado, mas não significa que porque ele é maçom, que ele é um descrente, necessariamente. Eu não creio nisso. Eu conheço gente crente, pelo menos parece ser crente, e que foi maçom ou que é maçom. Ainda ontem estava conversando com um, que diz que entrou na maçonaria com 25 anos de idade. É um dos crentes mais firmes que eu conheço. Porque tinha um pastor de uma igreja que era maçom e o iniciou na maçonaria, né? Ele frequentou 3 anos até que um dia o pai dele chegou para ele e disse assim, rapaz, larga esse negócio de maçonaria, tu não tem o que fazer na igreja não? Tu vai para essas reuniões na loja, se encontra o maçônico e tudo, por que não trabalha na UPH da igreja? Vai fazer as coisas da igreja, larga esse negócio de maçonaria. E ele largou desde 1970 e poucos a maçonaria. Mas ele era crente verdadeiro, apenas não sabia, não entendeu, não viu e assim por diante. Então, essas são algumas coisas que eu queria dizer a começo. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Por favor. Muito obrigado, pastor. É um testemunho muito interessante. Interessante que foi esse meu amigo que foi iniciado na maçonaria, que eu acabei de contar, já passou 3 anos, foi em Itabuna também, viu? Vai ver que lá tem um celeiro de gente que está cooptando os preterianos para ser maçom. Temos aqui também. Porque lá era uma região de riqueza, né? É a vassoura de bruxa, não é isso? É. Uma das provas que é uma religião é que as pessoas a quem apelam, as pessoas que gostam, são justamente as pessoas que não querem nada a ver com religião em termos de cristianismo. Exatamente. Eu conheço vários maçons. E meu conhecimento é limitado e eu não posso generalizar. Mas dos maçons que eu conheço, eu não conheço nenhum que seja profundo na escritura, na Bíblia, no conhecimento da teologia. Geralmente são pessoas mais pragmáticas, mais práticas, assim. Agora, eu não conheço todo mundo que é maçom. Sei que teve pastores de grande nome, né, na igreja e que foram maçons. Por exemplo, nós cantamos hinos, esse é um argumento que é usado até quando o pessoal diz, se a gente excomungar os maçons, nós temos que tirar do nosso hinário vários hinos que foram escritos pelo Salomão Ginsburg, que era um batista missionário e inólogo. Escreveu vários dos hinos, um maçom, escreveu vários dos hinos que nós temos aqui no nosso hinário. Então os maçons estão dizendo, se vocês botam a gente para fora da igreja, sejam coerentes e tiram também esses hinos do hinário. Eu acho que não deve tirar, né? Porque se Deus usou até uma queixada... Bom, deixa para lá. Ainda no ponto ali do culto satânico e com relação a Gadu, eu já ouvi um argumento, eu li um livro uma vez, chamava Maçonaria, O Outro Lado da Luz, muito famoso, por sinal, que dizia que o argumento de que era um culto satânico era justamente porque o grande arquiteto do universo, ou seja, de que esse termo seria uma blasfêmia em si mesmo, pelo fato de que assume-se que Deus era o arquiteto do universo e não o criador do universo, ou seja, assume-se que existia uma obra prévia e que Deus trabalhou nessa obra. Né? Eu queria saber se isso procede. Eu acho que
quando eles falam o grande arquiteto, eles querem dizer o criador mesmo. É a pessoa que fez do nada. Pelo menos é o que os maçons cristãos dizem. Quando eles estão discutindo comigo, eles dizem, não, mas o Deus lá que eu adoro na maçonaria é o meu Deus, é o Deus da Bíblia, que fez o mundo e tudo que neles há. Não estou adorando outro Deus. Então eles, porque é tão vago, né? Deixa eu passar aqui também para o senhor. Vamos pedir que os irmãos sejam breves, que eu tenho que concluir. Sim, bem breve. Eu sou da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Limeira, e eu casei em 79 em São Bernardo do Campo. E o pastor que fez o meu casamento também era maçom. Depois a igreja, eles descobriram e estava acabando o mandato dele. O casamento valeu ou não valeu? Só Deus sabe. Eu casei de novo, né? Então, essa é outra esposa, né? Eu casei novamente, minha esposa faleceu, né? Fiquei viúvo muito tempo, mas Deus fez a obra completa. Essa região aqui do interior de São Paulo, Limeira, São Bernardo, mas aproveitando que o senhor falou, essa região aqui do interior de São Paulo, de Sorocaba, aquela região toda por ali, é onde tem a maior concentração. Lá tem uma igreja presbiteriana, em Sorocaba, que o conselho todo é de maçom, o conselho e o pastor. É? Muito bem, olha aí então. É maçom também, não é? Vou dar a palavra aqui. Quando eu estava fazendo faculdade, eu comecei a ter essa curiosidade também de entender o que é maçonaria. Aí eu lembro que na biblioteca lá do Mackenzie tem um monte de livros lá de maçonaria. Eu comecei a ler vários. E falavam todos muito sobre ética, né? Que eram livros normalmente alemães traduzidos para o português. De ética, dessa questão do arquiteto. Mas assim, dava a entender que era uma busca da verdade. Eles tentavam estudar todas as religiões e buscar a verdade ali, o que é bom daquilo e tal. Eu conheci vários maçons, ex-maçons, que se tornaram cristãos. E eles ficavam assim muito alegres quando eles entendiam o evangelho, quando eles se encontravam com Deus, né, com Jesus. E eu não entendo na minha cabeça como é que uma pessoa que conhece Jesus precisa de ir na maçonaria. Porque eu entendo que na maçonaria é uma busca, é uma curiosidade, uma especulação. E o cristianismo te dá essas respostas, né? Então eu não entendo por que... É interessante que um dos rituais, eu não sei a que nível é, se não me engano é já o aprendiz, faz parte do ritual, que quando a pessoa que está sendo iniciada, ela vai entrando, e aí então o venerável da loja pergunta, a que viestes, ou o que é que desejas? Aí ele diz, eu estou vindo das trevas à procura da luz. Faz parte do ritual. Eu não sei a que nível, eu acho que é do aprendiz. Seu Jorge. Tem um livro do Boanerges Ribeiro, que documenta a questão maçônica e a igreja presbiteriana também. Tá bom, gente, deixa eu só ir aqui para a minha conclusão, já que o nosso tempo está avançando. Agora eu não sei se é igreja ou Leandro, deve ser igreja. Ih! Qual é a senha? É a senha mais secreta que existe no mundo. É maçônica. Senha maçônica. Gente, deixa eu pular aqui. A questão toda é essa. A maçonaria é uma ordem religiosa? Porque se for uma religião, é óbvio que é incompatível, né? Um cristão não pode ter duas religiões. Os maçons dizem que não. Não é religião coisíssima nenhuma. Outras pessoas dizem que sim. Bom, as evidências externas de que a maçonaria tem um caráter religioso inegável. Veja só. Os maçons se encontram em templos, onde orações são feitas a uma divindade, eles se ajoelham frente a um altar sagrado para fazer seus juramentos sagrados, precisam estar em sujeição ao líder da loja, que é chamado Venerável Mestre, que possui pendurada acima de sua cabeça uma letra grande, a letra G, que simboliza o conceito maçônico de divindade. No altar sagrado se encontra uma Bíblia, ou um Alcorão, ou outros livros sagrados, dependendo da religião particular de cada candidato. Não se pode aderir à loja sem jurar crença no Ser Supremo. Além disso, o candidato é ensinado nos rituais acerca da imortalidade das suas almas. Se isso aí não for uma religião, eu não sei o que é.
O que é que tem? Bico de pato, pena de pato, pé de pato, quaca feito um pato e não é um pato. É uma pata, né? Tá certo? Os maçons sustentam que não há teologia na loja, na maçonaria. Não existe uma teologia. Contudo, teologia significa estudo de Deus. A maçonaria fala claramente a respeito de um Deus, exige uma crença em Deus, instrui o candidato quanto à maneira de orar e informa a este o nome verdadeiro de Deus. A teologia da maçonaria é desempenhada nas várias cerimônias de seus diferentes graus. Um exame dos significados das cerimônias e dos símbolos demonstra a teologia específica da loja. Por exemplo, aqui agora as evidências internas, os ritos, os landmarks e regulamentos. O rito escocês, aqui eu estou lendo o regulamento geral do Supremo Conselho do grau 33. O rito escocês antigo e aceito se compõe de 33 graus que em suas diversas séries desenvolvem sucessivamente as doutrinas e a filosofia da maçonaria, constituindo-se assim em uma escola de ética, que foi o que o irmão falou, cujo programa é cultuar a Deus e cultivar a espiritualidade. Isso está no landmark, está no regulamento geral do Supremo Grau 33 da maçonaria brasileira. Eles mesmos dizem, né, que é cultuar a Deus e cultivar a espiritualidade. E aqui eu cito dos landmarks algumas coisas que mostram o seu caráter religioso. Aí leio também a Constituição de Anderson, que é um daqueles livros clássicos que são aceitos aqui. Aqui tem alguns, por exemplo, no Arco Real, que é um rito do 13º grau, na abertura da Câmara, logo na abertura as perguntas: onde estamos e para que estamos? A resposta é: no centro do lugar mais sagrado da terra. E para ver se encontramos nas antigas ruínas de Enoque o delta resplandecente de puríssimo ouro, onde está gravado o sublime nome do Gadu. Isso parece ritual, fórmula mística, sei lá o que é. Aí, por isso que o pessoal fica... Quando os trabalhos são iniciados, simbolicamente ao cair da noite, o sapientíssimo mestre pergunta: e por que os nossos trabalhos começam a esta hora, irmão Adoniran? O claríssimo mestre, personificando Adoniran, responde: para simbolizar a nossa ignorância a respeito do verdadeiro Deus e seus atributos, e expressar com a verdade o desejo que nos incita a sair dela. Quer dizer, imagina um crente dizendo isso, né, que ele é ignorante do verdadeiro Deus. E aí são várias outras declarações. O grande pontífice, que é o 19º grau, diz aqui, ó. Três vezes o poderoso mestre é informado que batem à porta do conselho. Quem é o temerário que pretende adentrar esta câmara, cujo fulgor divino cega o que se atreve a suportar sua luz? Aí o introdutor informa, dizendo: é o nosso fiel e veraz irmão, um grande introdutor que apresenta fulano, isso aqui é um ritual de iniciação, né? Que apresenta fulano que esteve sepultado nas trevas do obscurantismo. Imagina um cristão passando por um ritual desse, né? Quer dizer, e por aí vai. São várias, eu peguei declarações de autoridades maçônicas dizendo que é religião mesmo. São outros materiais maçônicos que falam também, meu tempo não dá. O que é que a maçonaria ensina? A origem dela está o conceito de Deus. Abaixo, uma transcrição do ritual do 13º grau. Quem é, dizem, o Deus dos judeus? Aí, resposta da maçonaria: a personificação do poder e da energia. O Deus dos judeus é o mesmo Deus nosso, né? Um faraó a quem só apieda a súplica e lança raios ao que desobedece. É o Deus católico? Um sublime senhor, aí vai, que se ofende até do pensamento e tem por vicário o Papa, personagem. Quer dizer, ele mistura todos os deuses imagináveis debaixo daquela figura de Gadu, não é? Só para vocês terem uma ideia. E dos quakres, fala dos Vedas, de Platão, Jesus, Paulo, Orígenes. Nenhum desses é o Deus, veja só, nenhum desses é o Deus verdadeiro.
E o que impede a queda instantânea desses ídolos é o talento. Assim não é o credo, senão o talento, a pureza e a fidelidade, tal, e por aí vai. Quer dizer, negando inclusive o nosso Deus. Eu queria ter tempo, porque o trabalho é bem extenso, eu quero chegar só nas conclusões. O conceito da maçonaria sobre a Bíblia, que não é a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, olha. No ritual do 32º grau, descrito no ápice da pirâmide, extraímos a seguinte declaração do ritual. O presidente diz: encontramo-nos na entrada da cripta, escutai a voz dos operários que nos precederam e que se dispõem a nos auxiliar na edificação do último tempo. 9 vozes se fazem ouvir. A voz de Confúcio, Zaratustra, Gotama, Moisés, Hermes, Trimegistos, Platão, Jesus de Nazaré, o Cristo, Maomé e finalmente aquele do amanhã, uma alusão à crença das religiões da vinda do seu Messias. Quer dizer, coloca Jesus como sendo um dos iluminados, uma das vozes que vieram aqui a esse mundo, né? E por aí vai. Conceito maçônico de salvação, enquanto que a Bíblia diz somos salvos pela graça, sem obras, a maçonaria insinua claramente a salvação pelas obras. Nega o conceito bíblico do pecado original. Olha aí, ó. A maçonaria tem ensinado que cada homem pode, por si só, desenvolver a sua própria concepção de Deus e, por meio disso, alcançar a salvação. Isso é um livro de autoridade maçônica, né? Ensinando a respeito disso. Bom, eu quero chegar logo no fim. Conceito maçônico de irmandade. Incompatibilidade entre maçonaria e a fé reformada. Por que é incompatível, nós dizemos? Primeiro, porque o que ele ensina é incompatível com as Escrituras, com a Bíblia que nós adotamos. Segundo, é incompatível com os símbolos de fé da nossa igreja, que interpretam esse. Por exemplo, no capítulo 21 da nossa confissão, que fala do culto religioso do domingo, diz que há um Deus que tem domínio sobre todas as coisas e que deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele. Quer dizer, o Deus verdadeiro só aceita ser adorado na maneira como Ele se revelou a nós na Bíblia. Qualquer outra forma de adoração deve ser rejeitada. Por isso que nós não podemos aceitar esses rituais e estas coisas que tem lá na maçonaria. Também é incompatível a questão do voto, quando o voto não é feito. Aí sim, os juramentos que eles fazem lá, que aí não são legítimos. Incompatibilidade com o cristianismo, aqui ó, resumindo. O cristianismo reivindica possuir um único livro verdadeiro, a Bíblia. A maçonaria coloca esse livro em pé de igualdade com os demais livros sagrados de outras religiões. O cristianismo reivindica ser baseado no único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e denuncia todos os demais deuses como sendo ídolos. A maçonaria reconhece como iguais os deuses de todas as religiões, sendo o único Deus verdadeiro o seu Gadu. O cristianismo foi demais. Descreve Deus como Pai de Jesus Cristo e como filhos de Deus somente aqueles que pela fé receberam a Jesus Cristo. O Deus da maçonaria é o Pai universal de toda a humanidade. O cristianismo defende que somente o culto a Deus, conforme Ele mesmo revelou nas Escrituras, é culto agradável e aceitável a Ele. A maçonaria considera todo culto absolutista, inclusive o culto cristão, fruto das trevas da ignorância, das quais somente ela pode libertar. O cristianismo reconhece apenas um Salvador, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A maçonaria coloca todos os salvadores das religiões no mesmo nível. Diga, Dudu. Não é incrível? Eu não sei como isso acontece, mas eu conheço gente crente de verdade que é maçom. Não sei o que é que ele faz na cabeça. Tem pastores, e pastores de nome. Também tem isso aí. Tá goteirando aí, viu, meu irmão? Você tem razão. O pessoal hoje diz que a maçonaria de hoje no Brasil, ela já não é mais de antes.
Da mesma forma, eles fazem a comparação. Dizem, olha, por exemplo, a igreja evangélica no Brasil, totalmente superficial. Você tem gente que está nas igrejas evangélicas que não sabe nem o que é que a igreja evangélica acredita. A mesma forma, a maçonaria de hoje é muito misturada. O pessoal que entra na maçonaria não está em busca desses ideais filosóficos da maçonaria filosófica, mas entra por causa da irmandade, porque maçom ajuda maçom. Né? Quando um maçom sabe que outro maçom está precisando, ele vai lá e ajuda mesmo. Então muita gente que entra na maçonaria não está pensando nessas questões filosóficas, religiosas, ideológicas, mas entra, como muita gente entra na igreja, para se valer do que a igreja pode dar. Tem gente que faz isso. Né? Então isso explica às vezes porque é que tem gente que é crente e é maçom. É que esse pessoal nunca entendeu, ou nunca entendeu o evangelho, ou nunca entendeu a maçonaria. Mas é isso aí que ela ensina. Por favor. Eu também acho. Eu também acho que é difícil entender. Só podemos nos alegrar, nos entristecer pelos anos todos que passaram, né, sem que a nossa igreja refletisse mais sobre isso, e pelo menos nos alegrar que nós estamos vivendo um momento em que ela está tomando uma posição. Agora veja, isso está provocando, tem quem diga que isso vai provocar até um racha de novo na igreja. Que se tiver que ser, que seja. Mas se for o preço, que seja pago, né? Mas que é isso aí. Diga. Não. Não. Quem já é maçom, veja só, um membro da igreja que já é maçom, ele vai permanecer. Não tem, a igreja não... A igreja resolveu fazer o seguinte, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você tomar uma posição. Maçonaria é incompatível com a fé cristã. Segunda coisa é como você vai administrar isso numa realidade em que você tem muita gente que é maçom na igreja, inclusive pastores e presbíteros. Como é que resolve isso? É um drama similar aos missionários que chegaram na África, onde havia tribos poligâmicas, quer dizer, o homem tinha 3, 4 mulheres. Esse homem se convertia, e agora? Quando era canibal, era mais fácil, né? Ele almoçava 3 e ficava com uma. Mas quando não era canibal, o homem se converteu a Jesus. Ele se converteu a Jesus. Tem 4 esposas. A Bíblia ensina monogamia. É um homem e uma mulher. O que ele vai fazer? Como é que ele resolve esse problema? A solução dos missionários foi o seguinte: quem se converteu e já tem 3 mulheres, vai ter que cuidar da família até o fim. Só que as novas gerações, quer dizer, só casa agora no sistema monogâmico. Então, quer dizer, leva uma geração inteira para resolver o problema. Depois de 40 anos, 30 anos, resolveu o problema. Porque é uma fase de transição. Então, a nossa igreja entendeu que a melhor coisa é fazer essa transição sem trauma. Quer dizer, mas daqui a 30 anos, porque você não encontra quase nenhum jovem da igreja hoje que seja maçom. É geralmente o pessoal mais antigo, pastores antigos, presbíteros antigos que ainda são. Então, mais 30 anos, eles vão para a loja celestial lá em cima, se forem, né? Porque não está entrando novo. Então, com menos de uma geração, a igreja resolve o problema. Impede. Quem é membro, impede. A igreja não aceita que novos membros se tornem... Não pode. A determinação, a proibição é receber gente que seja maçom, aceitar que algum membro da igreja se torne maçom e recomendar a quem já é maçom e que está dentro da igreja a que abandone. É disciplina. Só que agora nós estamos enfrentando um problema porque nós temos que colocar isso na Constituição da igreja, senão pode ser alegado que é inconstitucional. Então, provavelmente vai ter uma mudança na nossa Constituição para tornar isso oficial.
Se eles são maçons porque corre muito dinheiro? Não sei. Eu não sei. Tem gente que acredita mesmo na maçonaria como instituição. Eu não sei se é por causa do dinheiro. Pode ser, deve ter gente que entra por causa do dinheiro. Por favor. A igreja está sujeita a ser processada se passar essa lei, chamada lei da homofobia, né? Está sujeita a ser processada. Mas eu acho que essa lei, mesmo que ela passe, ela é inconstitucional. A nossa igreja vai entrar na justiça, com um ADIM, vai entrar com um monte de ações. Nós temos muitos presbiterianos que são bons advogados, temos deputados, juízes, muitos temos. E nós vamos entrar. Tem um juiz muito famoso lá de Belo Horizonte que faz parte do conselho deliberativo do Mackenzie. Ainda ontem nós tínhamos uma reunião, ele estava lá, o Dr. Zé do Carmo. Sou extremamente competente. Lembra quando a nossa igreja teve o problema que o governo reformulou o estatuto das associações civis e queria enquadrar as igrejas, e a ponto de que a igreja seria transformada numa organização civil, qualquer pessoa pode ser membro, um monte de coisa. Ele foi um dos que apresentou a documentação e entrou lá no Senado com documentos e tudo, e que contribuiu para que Lula desistisse da ideia. Ele não deixou as igrejas em paz. Então nós não vamos nos render a esse movimento homossexual sem luta, não. Nós vamos brigar. Tá bom? Bem, gente, vou só terminar aqui. Conclusão. Essa análise trouxe as seguintes conclusões. Existem fontes maçônicas confiáveis, portanto, quando a gente fala, a gente tem fonte oficial. Esse negócio deles dizerem que é secreto é cortina de fumaça. Essas fontes nos informam que a maçonaria é de fato uma religião. É a minha conclusão. E como religião tem conceitos de Deus, da Bíblia, de Cristo, de salvação, da fraternidade dos homens, que estão em desarmonia com as Escrituras, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana e o cristianismo em geral. Esse documento aqui, ele serviu de base. Eu escrevi esse documento a pedido de uma comissão do Supremo Concílio que ficou de analisar essa questão. E ele serviu de base para a decisão do Supremo Concílio de 2006. Apesar de que o primeiro relatório, que foi apresentado com base no meu estudo, ele dava 60 dias para os maçons decidirem. Dava 60 dias para os maçons decidirem. Depois de 60 dias, era exclusão. Aí entrou um substitutivo que carregou mais na questão de dizer que era feitiçaria, que era bruxaria e tudo mais, mas só que nas decisões foi menos radical. Ele tomou essa decisão. Quem fica, mas não entra ninguém novo. E o Supremo Concílio aprovou essa última decisão. Certo? Então não peçam cópias disso aqui porque é secreto. Tá bom? Eu não posso divulgar. Mais alguma pergunta? Nós vamos terminar. Renan. Os conselhos têm que perguntar a todo novo membro se ele é maçom. Todo mundo que quer ser membro. Então, já que você é professor da classe de catecúmenos, já pega esse estudo eu dou para você. Você já pode desencaminhar quem for. Tá bom? Muito obrigado, gente. Vamos orar para terminar. Nosso Deus, dá-nos discernimento e sabedoria para separarmos o verdadeiro do falso. Orienta a nossa denominação nesse momento difícil, Senhor, em que ela luta para manter a sua pureza no meio de tantas dificuldades e tanta confusão. Abençoa os nossos líderes, ó Deus, que estão à frente desse processo. E oramos por aquelas pessoas, ó Deus, que talvez iludidas ou sem verdadeiro conhecimento, fazem parte de organizações desse tipo, que ensinam um outro Deus que não o Deus verdadeiro. Tenha misericórdia delas. Em nome de Jesus. Amém.